Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre os esquadrões, ou que a gente fala mais comumente em inglês, os squads. E a primeira coisa que eu queria é que a gente entendesse o seguinte: o termo squad, apesar de ser um termo, vamos dizer, razoavelmente novo, quando a gente fala no universo de gestão de projetos, principalmente, é lógico, com os métodos ágeis, mas o conceito fundamental do squad, ele vem da estratégia militar, ou seja, ele é o quê? Ele é um grupo autônomo, cross-funcional, tem uma missão específica. Ponto. Ou seja, toda vez que você tem uma equipe que complementa as disciplinas. Então vamos imaginar assim, para dar um exemplo diferente, um squad, por exemplo, na área militar. Então você tem uma pessoa que pode ser responsável por explosivos, você pode ter uma pessoa que é responsável por armamento, outra pessoa é responsável por comunicação. Cada uma dessas pessoas tem uma competência, um expertise específico e essas pessoas se reúnem para cumprir ali uma missão ou um trabalho específico, gerar um resultado específico. E esse grupo é um grupo autônomo. Então, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, operações especiais, etc., elas são normalmente conduzidas por esses grupos que vão variar aí 6, 8, 10 pessoas normalmente. Bem, e por que eu comecei explicando isso? Porque a partir desse conceito, nós podemos entender que a gente consegue aplicar o conceito de squad em inúmeras coisas dentro da realidade do nosso projeto. E isso é o que virou o principal alicerce dos modelos ágeis que começaram em desenvolvimento de software, mas hoje eles se aplicam em gestão de crise, se aplicam em vários outros modelos. E o squad é muitas vezes chamado também de time de Scrum. E isso ficou muito conhecido no gerenciamento de projetos pelo modelo Spotify, que é o modelo interno. Eu, inclusive, já gravei podcast sobre isso, falando sobre esse modelo interno que o Spotify usava. E ele compartilhou esse modelo. E esse modelo é muito usado por inúmeras empresas. Eu recentemente fiz uma entrevista discutindo o livro novo que eu lancei com a Wiley, e um dos cases é o case da Ambev, onde a Ambev usou o conceito de squad para poder fazer a resposta ao Covid, ou seja, então vamos parar com essa percepção de que o uso de squad só se aplica a desenvolvimento de software. Nada disso. Toda vez que você tiver uma missão bem clara e específica, você pode usar e se beneficiar do conceito de squad. Uma coisa importante para todo mundo que conhece, já ouviu meus podcasts, eu acho menos importante os nomes que você dá e mais importante entender a função. Então, tem gente que quer chamar de squad, tem gente que quer chamar de time de Scrum, ou seja, você pode chamar do jeito que você quiser, o nome que você achar mais conveniente para você, desde que as características sejam mantidas. Agora, uma coisa que todo mundo me pergunta é assim: poxa, o que faz um grande squad? Porque, claro, nós temos squads e nós temos squads. Nós temos aquele esquadrão de verdade mesmo. E aí eu tentei fazer uma pesquisa e eu encontrei basicamente 3 pontos que são fundamentais para realmente você tirar ali um squad que é nota 7 em 10 e transformar num squad nota 10 em 10. A primeira é o time. É o time. O que é isso? Não é o time, a competência ou a competência técnica, etc. É claro que esses fatores são relevantes, mas é como aquele time é companheiro, como aquele time sabe trabalhar como um time. Às vezes você tem pessoas com competências individuais brilhantes, mas que são péssimos jogadores em time. Então o squad é a primeira coisa, ele é coeso, ele é um time unido, onde cada um dentro da sua especialidade apoia o outro com um objetivo comum unificado. E esse conceito me faz explicar para vocês uma outra coisa. Quando eu falei sobre squad, falando de missão específica, uma coisa que é muito comum é que quando aquela missão específica daquele squad acaba, ou seja, aquela entrega acontece, muitas vezes o squad é mantido com uma outra missão. Por quê? Porque você não vai perder aquela competência daquele time operando junto. Então, muitas vezes, você tem um squad que vai fazer um trabalho, depois esse mesmo squad vai fazer outro trabalho, depois esse mesmo squad vai fazer outro trabalho. Então, muitas pessoas, inclusive, dizem que é boa prática você evitar muitas mudanças e muitas instabilidades no time. Por quê? Porque você perde aquela característica do time trabalhar como um time.
Segunda característica, e essa eu sei que é muito polêmica e nem todo mundo vai gostar do que eu vou falar, mas é tentar sempre que possível colocar o time no mesmo horário, ou seja, na mesma time zone, no mesmo país, na mesma região. Para quê? Para facilitar as comunicações. É bem difícil, eu sei que eu vivo isso todos os dias, né? Mas é muito difícil você trabalhar dentro de um squad quando você tem, por exemplo, uma pessoa no horário do Pacífico e uma outra pessoa, sabe, no horário de Moscou. Bem, não é fácil mesmo. Então, é sempre tentar isso para facilitar o quê? O terceiro ponto, que é a comunicação. Ou seja, você garantir. Todos os squads que eu conheço que brilharam, eles têm uma capacidade absurda de fazer as suas reuniões diárias, uma capacidade absurda de avaliar os resultados, fazer o que a gente chama de retrospectiva, e uma capacidade enorme de se complementar. Cada um com a sua competência, com a confiança, complementando cada um deles. Lógico, sem falar na função do coach de Agile, no Agile Coach, que vai apoiar esse squad nas práticas e ajudar esse squad, como também o Product Owner, ou o dono do produto, né, se a gente traduzisse assim, que vai orientar quanto à prioridade das entregas. Lembre-se, esse time ele pode ter, e normalmente tem um líder, mas ele é um time com muita autonomia, o que a gente chama, se a gente voltar um pouco no tempo, que a gente chamava de SDWT, Self-Directed Work Team. É um time que é auto-orientado, autogerido e tem um senso de responsabilidade grande. Bem, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês. Lógico que a gente poderia falar sobre tribes, etc., mas isso vai ser motivo para um próximo podcast. Um grande abraço para vocês, ótima semana e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.